Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres brasileiras pelo mundo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre divórcio morando no exterior. Se divórcio já é algo difícil e desafiador na fase de uma mulher, né? Normalmente no Brasil, lá com a sua família, com seus amigos. Imagina morando fora. Se você já passou por isso, coloca aqui nos comentários, eu quero saber. E eu venho aqui já para te dizer que eu sei do que eu tô falando, não só porque estudei psicologia há 5 anos e do comportamento humano, mas também porque já passei por um divórcio e inclusive morando no exterior. Isso já fazem mais de 10 anos, olha que loucura. Pois é, mas essa mulher expatriada que vos fala já passou por muita coisa, tanto como pessoa física, como o CNPJ profissional. Já atendi tanta mulher nesses anos que eu sei da tua dor. Então vamos lá. Primeiro, esse episódio aqui eu tô gravando num lugar diferente. O episódio passado eu já gravei num lugar diferente, mas eu acabei não comentando, então eu sei que você é curiosa, vou te falar. Tô em Portugal passando uma temporada com mulher expatriada, que a gente tem rodinha no pé, né? Então eu vim aqui passar umas semanas na casa de uns amigos, aproveitar o sol, peguei uma tempestade, não é mesmo? Porque a expatriada não tem um minuto de paz. Tava tendo uma tempestade lá na Irlanda. Desculpa, para quem não sabe, eu moro na Irlanda já há 13 anos e tenho aí amigos pelo mundo, maravilhoso, além de clientes pelo mundo. E aí tava tendo uma tempestade em Dublin. Eu vim pra cá, mas essa viagem já tava marcada. E adivinha quem veio comigo? A tempestade. Esqueci o nome da bendita, mas a tempestade, a fulana, veio aqui comigo. A gente ficou praticamente uma semana, mas que o clima em Portugal, em Lisboa, tava pior do que lá em Dublin. Eu falei, não é possível, não é possível, eu vou me benzer. Mas deu tudo certo, porque o que é uma chuvinha, né? Não sou feita de açúcar, já tô treinada há 13 anos lá na Irlandinha, então é isso. O tempo melhorou, peguei um sol, hoje tá cinza, mas é isso aí. Dias de luta, dias de glória. Então por isso que o background aqui, o ambiente tá diferente, certo? Mas esse tema de divórcio já estava assim na minha cabeça já há muito tempo, porque é um assunto que eu gosto de falar, é polêmico, porque junta duas coisas, né? Relacionamento, mulher expatriada e falar mal de macho. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas é verdade, né? Então, por que acontece? Mulher, quando você divorcia, bem é que você não vai falar do teu ex. E tá tudo bem. Eu, como sua psicóloga, tô te liberando de sentir essa raiva. Afinal, a raiva faz parte do processo da aceitação do seu novo momento. Né? Então tá tudo bem você ficar com raiva do ex-marido, da ex-mulher, do ex-namorado, certo? Tá tudo bem, é a primeira coisa que a gente vai falar aqui. E aí, quando você pensa de, ok, divórcio, todo mundo sabe aí, todo mundo fala muito, mas qual que é a peculiaridade do divórcio para quando você, mulher, mora fora do país? Olha só, todos os desafios que normalmente você teria, né, lá no Brasil para se separar, você também tem aqui. Mas em cima disso, além disso, você ainda está passando por esse divórcio sem a rede de apoio da sua família e, muito provavelmente, esse marido, essa esposa, esse parceiro, ele era muito mais do que só um marido, muito mais do que só uma esposa. Era o seu melhor amigo, era a pessoa com quem você podia contar, é muito provavelmente a pessoa que te ajudava nos perrengues desse país onde você mora. E aqui, quando eu digo marido, tá? Pode ser todos os gêneros, tá? Então, homem, mulher, um relacionamento hétero, gay, LGBT, trisal, o que você aí estiver passando, ok? Porque acontece, quando você muda de país e você tem um relacionamento, vamos lá, vamos pensar nos relacionamentos que você teve. Concorda que quando você tá no Brasil, você tem ainda o dia que é o almoço na casa da sua família, ou o dia que você sai com seus amigos, né? Tem as suas amigas de infância, que você pode até ficar um pouco afastada quando você começa um relacionamento, mas estão ali para você acessar. Agora, a gente bem sabe que quando a gente muda de país,
aquele um amigo que a gente faz, ou aquele relacionamento, aquele namorado, ele preenche grande parte da nossa vida, da nossa agenda social e como nossa rede de apoio. Eu vou lembrar aqui, eu sempre falo isso, que a rede de apoio é como se fosse uma colcha de retalhos. E cada pedacinho desses retalhos, então, tem formatos diferentes, tamanhos diferentes. Quando você olha para a família, ela é um pedaço dessa coxa de retalhos. Quando você olha os colegas de trabalho, seu chefe, até a mulher do café, que sabe qual que é o café que você gosta todo dia de manhã que você passa lá, até o porteiro, todo mundo, o relacionamento, os amigos de infância, cada um é um pedaço dessa coxa de retalhos. E quando você muda de país, o que acontece? Grande parte dessa colcha de retalhos ou some, ou vai estar só disponível online, ou com acesso restrito. E aí você tem que construir, cultivar um restante dessa colcha de retalhos. E aí vem os amigos novos, o relacionamento amoroso nesse outro país. E que acaba tendo que suportar, quando eu digo suportar, é no sentido de sustentar toda essa relação, tudo que você passa. Então, imagina, né? Eu lembro quando eu mudei para Irlanda que eu fui fazendo vários colegas, vários amigos, mas próximos mesmo, olha quem era. Eram 3 meninas que eu tinha conhecido no voo e elas estavam na mesma escola que eu. Não era a mesma escola, mas a gente tinha se conhecido no primeiro dia ali na acomodação. E foi aquele apego ali. Eu não sei se a gente seria realmente amiga e tudo mais se tivesse num outro contexto. Mas naquele momento eram as pessoas que estavam passando pelas mesmas dores que eu e rolou uma identificação. Então aquelas 3 meninas, a gente ficou muito próxima, fazendo tudo junto por muito tempo. E com relacionamento amoroso não é diferente. Quando você começa a se relacionar, logo que você muda, ou o primeiro relacionamento morando fora, aquela pessoa vai ser a pessoa que você vai, final de semana você está esperando sair com ela, aconteceu um perrengue no trabalho, ou na escola, ou com o seu visto, você vai compartilhar com essa pessoa, e tudo você compartilha com essa pessoa, e como que não vai sentir essa falta, essa diferença, esse impacto num divórcio, numa separação, sendo que essa pessoa praticamente se tornou grande parte da sua rede de apoio, da sua colcha de retalhos, que a gente estava falando, morando fora do Brasil. Então o impacto é muito maior. É por isso também, curiosidade, é para pensar que os relacionamentos amorosos no exterior, eu vou falar pelo menos da realidade aqui, ó, irlandinha, né? Não vou falar de todas, mas pelo que eu escuto, aí por aí, né? Grande parte dos relacionamentos quando a gente mora fora, o que acontece? Profundo. Conheceu um dia, namorou no outro, morando junto no outro. E não é julgamento aqui não, tá? Porque também já faço parte desse grupo seleto também. Por quê? Mulher, porque o que a gente vive em um dia morando fora, em outro país, resolvendo a nossa vida, né, conhecendo tudo, as pessoas, é muito intenso, é muito intenso. Não tem um break que você encontra outras pessoas, tem outras atividades ali em paralelo. Acaba que tá acontecendo tudo muito intenso e você resolvendo muito a sua vida. E as pessoas que cruzam o seu caminho acaba sendo nessa intensidade também. Então pensa, você está vivendo o desafio de conseguir amigos, de conseguir trabalho, de conseguir visto, de conseguir arrumar as burocracias da sua vida, conseguir casa, conforto. Aí você vai lá, conhece o amorzinho da vida. E aí começam a sair muito, porque afinal sua agenda está disponível. Você acaba contando muito da sua vida. Contando o quê? Somos brasileiros e acabamos mesmo entregando muito e falando muito da gente, mas também por esse fato que tem um espaço vazio a ser preenchido, entende? E aí junta a fome com a vontade de comer. Então você encontra o amorzinho da vida e quando vê, já tá namorando, já tá morando junto, já tá fazendo parte de todos os eventos, já marcaram viagem. Aí termina, tem um monte de viagem marcada. Termina, você tem que ficar morando com o ex-amorzinho da vida. Ai, como isso acontece? Olha, eu já perdi a conta de quantas clientes
passam por um divórcio ou por um término de namoro, relacionamento, que mora junto, né? Porque 99% dos relacionamentos no exterior se mora junto. E aí isso afeta tudo. Não só o círculo de amigos, mas também a questão da tua moradia, onde você se sente segura e protegida. Por quê? Mora junto. E aí tem toda uma questão, né, de dificuldade de encontrar casa no exterior e o preço que é caro, e aí você fica morando com teu ex. E aí a pessoa que você contava tudo, hoje em dia você não conta nada. São dois estranhos dentro de uma casa. E isso aqui é só um viés, né, do divórcio. Mas você vê como que é muito mais dolorido, ácido. Na verdade não é mais, mas é porque a gente não pode comparar as dores. Com certeza alguém que se divorcia no Brasil também vai passar por uma dor. E não dá pra comparar a dor de um com o outro, porque cada um, a dor que mais dói é aquela que a gente sente no nosso corpo. Ou seja, você passar pelas dores de um divórcio ou de um término de um relacionamento fora do Brasil, dói muito. E tem essas peculiaridades que a gente está falando aqui, que só eu e você que vivemos isso na pele sabemos o quanto dói e onde dói. Que você termina o relacionamento, tem que às vezes morar junto, continuar morando junto com a pessoa, vendo o que tá fazendo e deixando de fazer. Aquela pessoa que era a pessoa mais importante da sua vida se torna a pessoa que te ignora, ou que você tem raiva, ou que ela tem raiva de você. Você sabe os desafios financeiros e de casa para encontrar um lugar para morar. E aí, olha só, né? Quem vai ser a pessoa que vai saber se você voltou ou não voltou para casa? Que muito provavelmente esse relacionamento, essa pessoa, esse seu marido ou seu namorado era a tua rede de apoio que sabia que você chegou ou não chegou em casa. Se você teve um dia ruim, era para essa pessoa que você ia contar. Percebe? Quando sai esse relacionamento, fica um espaço gigante. Isso que a gente não tá falando nem sobre filhos aqui. Quando a gente envolve filhos, família aqui de... Calma, um ponto importante. Hoje em dia, já é considerado família o casal mesmo sem filhos. Independente se você tem filho ou não, você já constitui uma família, ok? Um casal é uma família. Voltando, o que eu tô querendo dizer aqui é, se você ainda teve filhos nesse relacionamento, cachorro, carro, bens, casa, aí que o buraco fica mais embaixo. E por que fica mais embaixo? Porque tem mais questões a serem tratadas e adaptadas. E aí que a gente entra num ponto bem importante, crucial da sua dor, mulher, quando você termina um namoro ou um casamento morando no exterior. Você vê, você tem que reconstruir a sua vida. E aí você tem que reconstruir a sua vida, então pera, a gente não vai mais morar junto. Onde eu vou morar? Você sai de casa ou eu saio de casa? Encontrar uma casa, um lugar que você tenha conforto. E aí a gente sabe o quanto que quando a gente mora fora, toma um tempo para ajustar a vida, encontrar uma casa legal, pessoas legais para você morar junto, ou até ter condição financeira para morar sozinho, ou com o seu parceiro. E aí, quando você divorcia, você tem que começar isso de novo. Você tem que voltar a ter esses perrengues ou esses problemas que talvez você tinha numa fase anterior da sua vida, quando você era solteira. Ou numa fase que era o quê? Que você, há muito tempo, 5 anos atrás, você tinha as preocupações de questão financeira, das contas, porque você está dividindo contas há muito tempo, ou porque você já tem essa questão casa, moradia resolvida com o seu parceiro. Mas aí, a partir do momento que você se divorcia, você tem que reolhar para essas áreas. Vê só? E aí tem que rever também burocracia. Porque tudo certo, né? No relacionamento, já falei isso aqui em outros episódios, mas o quanto que é natural e é até saudável o casal dividir em departamentos as atividades. E aí, quando você se divorcia, ó, prêmio, o departamento burocracia, taxa, revenue, né? Ou carro, pagar mortgage, conta de luz, conta de água, sei lá, que conta, que era o departamento da outra pessoa, você fala, opa, virou meu de novo. E aí você tem que se reorganizar financeiramente, na burocracia daquele país que você tá, encontrar um lugar de novo para morar e passar desafios que você já não encarava há muito tempo. Se você tem que voltar então a morar com alguém que não é teu parceiro, morar com um amigo ou até pior, com um desconhecido, ai, cansativo. Sim, mulher.
cansativo. Porque no meio de tudo isso, você ainda tá passando pelas dores de um luto. Sim. Porque quando um relacionamento termina, não é apenas um relacionamento que terminou, mas é uma fase da sua vida, é um ciclo que tá se fechando. E o luto não é apenas quando morre alguém. Parece que eu escutei agora a minha cliente falando. Antes fosse que se tivesse morrido, Joyce. Era mais fácil se tivesse morrido. Será? É mais fácil se tivesse morrido, você pensa assim, porque você tá com raiva, né? Mas também ia doer, e muito. Tá doendo, mas supposed to be. É esperado que seja dolorido, mulher. E você vai ter que sentir, vai ter que passar por isso. É uma dor de um luto, de perder um relacionamento, mas de encerrar um ciclo, daquela fase acabar. E de sustentar aquela dor, aquele desconforto, desse vazio que se abre numa nova fase da sua vida. Tem um vazio ali para ser encarado. Não só do armário vazio que a pessoa tirou as roupas, não só daquele quarta-feira à noite que vocês faziam uma programação de casal sempre, aquele programa que vocês assistiam juntos, mas é o vazio até dentro de você. Porque num relacionamento você preenche um pouco do outro e o outro preenche um pouco de você. Quando eu digo preencher, é ocupar um espaço, um lugar. Aqui é muito mais do que o poético do escutar minhas palavras, mas o sentir. Então você também acaba nesse vazio encarando você mesma. Quem nunca chegou em casa depois de um término de relacionamento e aí você se vê sozinha e pensando, tá, pra quem que eu vou contar essas coisas? Como é que eu vou digerir essas informações? Quem sou eu agora? O que eu gosto? Eu lembro de um cliente meu que estava morando fora, terminou um relacionamento e, inclusive, estavam morando em um país diferente. E aí, quando voltou, tá, eu não sou solteiro há 10 anos, Joyce. Quando eu era solteiro, eu era recém-chegado no país, na Europa. Eu tava ainda, tudo era novidade, eu queria viajar, conhecer coisas, lugares, pessoas. Eu ainda não tinha nenhuma carreira consolidada. Hoje eu tenho uma carreira consolidada. Olha só, eu volto com todas as preocupações de casa, de país, de organização. E quem eu sou? Não adianta eu revisitar lá atrás quem eu era antes do relacionamento, que aquela pessoa também não existe. Mas a pessoa do relacionamento também não existe. E mulher, quero te dizer, é esperado que você sinta isso. E eu vou te dar um alívio aqui. Mesmo que você não tivesse terminado o relacionamento, o tempo todo da sua vida você precisa se conhecer novamente. Porque uma coisa é você ser criança, adolescente, jovem adulto, chegar na Europa, fazer faculdade, estudar, trocar de carreira, casar, ter filho, separar. Olha só, a vida vai acontecendo e não tem como você ser a mesma pessoa. É igual quando eu comparo o paladar. O paladar da criança. Quando eu era criança, eu odiava a cebola. E hoje eu gosto, porque mudou. Mas eu sou Joyce, mas mudou o paladar, o que eu gosto. E como que você quer chegar com 25, 35, 45 anos e não ter que se conhecer novamente, não mudar de opinião, não mudar de gostos. Então vamos encarar o divórcio ou o término de um relacionamento, até de uma mudança muito grande, que seja de carreira ou de país, vamos encarar como um momento que já iria acontecer de qualquer forma, de ter que se reconhecer, se conhecer novamente, nesse outro formato, certo? Mas aí a gente não pode passar de fase. Eu volto a lembrar de uma cliente minha que fala, nossa, mas não pode passar logo? Eu sei que eu tenho que sentir, mas tá doendo muito, tá triste esse vazio, encarar esse vazio desse divórcio tá muito ruim. Não tem como acelerar, porque você precisa sentir. O que mais você pode fazer, na verdade, é se abraçar e se acolher. A hora que você se abraça, se acolhe e aceita. Não vai falar, eu vou chorar mesmo. Aí você deixa atravessar. Acho que a melhor frase em português que a gente pode dizer dessa fase, de quando você diz é preciso sentir, é preciso que você deixe atravessar você o sentimento. Seja da raiva desse ex, seja da tristeza, da vida que você planejou junto com essa pessoa e que hoje ela te deixou ali e seguiu para os planos dela. Me lembro muito da música da Ana Carolina que diz: você vai e eu fico aqui na vida que a gente sonhou pra gente, sozinho. Não lembro qual que é o nome da música, mas você faz seus planos, você cria expectativa. Não adianta você falar, mulher, que você não vai criar expectativa. O ser humano cria expectativa, sonha. É até assim que é possível a gente continuar com a esperança, e continuar vivendo e fazer planos e conquistar e ter ambição e querer mais. Ambição, seja do que for, entende? Então, quando você permite, você identificar
o que você está sentindo e deixa esse sentimento te atravessar, é quando você consegue seguir para o próximo. Seguir para o próximo boy? Não necessariamente, minha senhora. Seguir para o próximo ciclo da sua vida, vendo e reconhecendo quem você é, entende? E aqui vamos lembrar de um negócio, esse podcast é terapêutico, mas não é terapia onde eu com você tô aqui pegando na sua mão e seguindo na tua história, indo de mãos dadas. Aqui eu vou te promover um insight, eu vou te cutucar com essas frases e com essas histórias que eu conto, mas quem vai ter que fazer uma autoanálise dentro da situação que você tá passando é você. Até porque se tivesse uma cartilha, eu venderia essa cartilha, esse manual de instruções e eu estaria milionária. Mas não. O bom é que aqui a gente ainda entende a peculiaridade sua, mulher brasileira que mora fora, os seus desafios. Mas você é um ser único, então você tem que olhar para dentro e analisar a sua situação. Esse episódio não é só para quem passou por um divórcio ou um término de relacionamento amoroso, mas são o finalizar dos ciclos, né? Que a cada momento na nossa vida, quando algo sai ou abre um vazio, abre um espaço, você precisa encarar aquele espaço. Tem um livro maravilhoso, se você gosta de ler, é Não Pise no Meu Vazio. Gosto muito. E além de tudo isso, ainda vem 90% das minhas clientes que terminam um relacionamento, vem a pergunta: e aí, será que é hora de voltar para o Brasil? Ou será que ainda faz sentido eu morar nesse país ou eu troco de país? E realmente. Por quê? Porque você virou uma página gigante da sua vida. Você está mudando ali de fase gigantesca. E é claro que você vai se questionar. Pode ser que você tenha vindo namorando com essa pessoa, pode ser que você tenha conhecido essa pessoa ali, e às vezes a gente se confunde um pouco da vida que a gente está vivendo, se a gente está vivendo por conta da gente ou só por conta de estar com alguém. Ou seja, você está vivendo nesse país porque você foi com o seu marido, com o seu parceiro para esse país, ou você tem as suas razões pelas quais de estar morando nesse país. E aí, independente se você foi com esse parceiro para morar fora ou se você conheceu ele ali, é uma ótima oportunidade para se perguntar, até de rever os porquês que te faz morar ali, naquela casa, naquele país, ter aquela carreira, aquele estilo de vida. Vamos olhar esse divórcio, esse término, como uma oportunidade de se reconhecer e até, talvez, encontrar outros porquês. Outros porquês você escolheu aquele país, outros porquês você tem essa vida. Ou até mesmo pegar e falar assim, nossa, me questionando agora esses porquês, não faz mais sentido isso aqui, não quero mais viver desse jeito. Ou eu quero, mas agora é um formato diferente, sem essa pessoa. É necessário e essencial você fazer esse balanço quando existe esse término, certo? E é claro, mulher, não é fácil. Dói. Existem fases aí desse luto, desse término para serem vividas e passadas. E é por isso que a terapia te ajuda. Então, mulher, se você tá passando por um momento desse, pode contar comigo. A terapia te ajuda muito. Eu consigo te ajudar nesse processo de se reconhecer, de se acolher, de permitir identificar o que você está sentindo e encontrar um caminho onde você consiga deixar que te atravesse esses sentimentos, para você fechar esse ciclo e começar um outro, ok? Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar lá no Instagram, pro seu grupo de amigas, pra sua amiga também expatriada, e deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você gostou desse episódio, se eu tô falando sozinha, e segue o podcast, porque toda quarta-feira eu tenho episódio novo e tem como você dar 5 estrelas aqui no podcast. Isso me ajuda muito e assim eu posso voltar toda quarta-feira aqui para falar com você. Beijos, nos vemos no Instagram. Se você não me segue, Joyce Facchini. Até!